Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos. Que Deus abençoe a todos vocês e seus respectivos familiares, vizinhança e, enfim, todos os seus colegas, onde quer que você esteja, você seja a luz de Deus, do Espírito Santo, naquele lugar. E você venha transmitir a paz, transmitir a vida, transmitir o que Deus fez e faz na sua vida. Eu queria que você soubesse que o segredo da vida é a fé. O segredo da vida, o conquistador, o vencedor que a Bíblia fala, não diz respeito àquele que ganha dinheiro, que tem sucesso no amor, que tem sucesso na sua vida física, tem um corpo sarado, uma beleza assim extraordinária. Não. Vencedor para Deus é aquele que mantém a fé até o último suspiro neste mundo. E então vem alcançar a vida eterna. Agora, é óbvio, é claro, que para se ser um vencedor aos olhos de Deus, a pessoa tem que sacrificar, a pessoa tem que abrir mão desse mundo, ela tem que abrir mão da sua vontade, ela tem que abrir mão dos seus próprios pensamentos e curtir, cultivar os pensamentos de Deus. Quando uma pessoa pensa os pensamentos de Deus, então ela concorda com Deus e nessa concordância ela recebe os frutos dessa comunhão com Ele. Quando nós pensamos como Deus pensa, então nós vivemos uma vida como Deus quer que nós vivamos. E eu queria que você me ajudasse e meditasse comigo nesse texto sagrado que fala sobre como você manter a sua fé intacta, blindada, imune a todos os ataques desse mundo contra a sua fé, porque os ataques malignos não são contra exatamente a nossa vida, o nosso corpo físico. O ataque ou os ataques do mal contra nós é contra a nossa fé, trazendo então dúvida, medos, insegurança, preocupações, ansiedades. E o texto sagrado escolhido hoje, eu creio que é o Espírito Santo que nos deu, eu queria dividir com você. Vamos meditar nele. O apóstolo Paulo, autor do livro aos Hebreus,
ele diz assim, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Duas palavras extremamente importantes nesse texto. A primeira é o embaraço e a outra é o pecado. Porque nós estamos tratando da fé. Quando nós tratamos da fé, nós estamos tratando da fé inteligente. Uma fé que pensa, uma fé que pesa, que raciocina. Uma fé inteligente, uma fé racional. A gente pensa de acordo com os pensamentos de Deus. Isso se chama fé inteligente. Então, no texto que nós temos aí, que o Espírito Santo nos dá, ele trata de um assunto que tenta amarrar, emperrar, atolar a fé, que se chama o embaraço. Então, o Espírito Santo diz que nós temos que deixar todo o embaraço, porque não só o embaraço, mas o pecado a gente já sabe que a gente tem que deixar, não é verdade? O pecado é inimigo da fé. Quando a pessoa peca, ela imediatamente entra na dúvida, no campo da dúvida, do medo, da fraqueza, da debilidade. Imediatamente, quando a pessoa peca, a sua consciência acusa o seu pecado. Se ela tem juízo, ela deixa o pecado. Se ela não tem juízo, ela segue no pecado. Mas lá na frente, ela colhe os frutos do pecado, que é a morte. Ou o fruto do pecado, que é a morte. O salário do pecado, que é a morte. Então, o pecado, a gente costuma, quem é cristão, procura ou costuma viver afastado e até fugir dele. Com respeito ao embaraço, nem sempre nós fugimos. Pelo contrário, às vezes nós nos envolvemos com certas circunstâncias, com certas dificuldades, com certos problemas, que nós nos embaraçamos tentando resolver o problema e, consequentemente, neutralizamos o poder da fé. Nós temos fé em Deus, fugimos do pecado, mas o embaraço ou os embaraços da vida fazem emperrar, atolar, travar a fé pela qual vem a vida. O Senhor disse, o justo, meu justo, pessoa que é justa para mim, é aquela que vive pela fé. Então, para Deus, a pessoa que merece diante dele é aquela que usa a fé, que vive na fé, que vive de fé em fé e pela fé na sua palavra. Mas o embaraço, minha amiga, o embaraço é que embaraça a fé. Por exemplo, para ficar mais claro, você é uma criatura que ama uma outra pessoa. Você ama. Mas você é uma pessoa sincera, você é uma pessoa da fé, vive na fé, pela fé na palavra de Deus. Mas você vê que essa pessoa que você ama está atrapalhando a sua fé, amarrando a sua fé, travando a sua vida, travando a sua fé. E aí fica você entre dois pensamentos. Sigo a minha fé, que é algo racional, ou sigo a voz do coração e me entrego a essa pessoa? Você fica entre o sim e o não. O que você vai decidir? Se você ouvir a voz do coração, o sentimento do coração, é claro
que você vai se embaraçar e vai seguir a voz do coração, porque o coração não pensa. O coração não pensa. Pensa a nossa cabeça. Não é verdade? Então, quando você não pensa e vai pelo sentimento do coração, é óbvio que você vai se dar mal. Você vai para o abismo. E não há como você se livrar, a não ser você deixar de ouvir a voz do coração e partir para ouvir a voz da razão, que é a fé. O embaraço, então, foi formado por conta de você se deixar levar pela voz do coração. A voz do coração é a voz do embaraço. Você não pecou, você não errou, mas você deu vazão à voz do coração, então você fica embaraçado, igual linha de pipa, né? Ou igual novelo de lã, todo embaraçado. Ora, minha amiga, quando nós pensamos nessa palavra embaraço, deixar o embaraço, eu fico imaginando que qualquer picuinha, qualquer coisinha, qualquer coisa que contraria a sua fé na palavra de Deus, qualquer coisa, por menor que seja, que obstrui a sua fé, isso é embaraço. É um embaraço para a sua vida. Por exemplo, nós temos falado do perdão. A pessoa tem uma mágoa, carrega consigo uma mágoa contra outra pessoa. Ela carrega essa mágoa por longos anos. Por quê? Porque ela foi ferida, ela foi prejudicada. Então o coração dela reagindo diz: eu não perdoo essa pessoa, eu não perdoo. Eu quero que ela morra, a notícia corra e eu seja o primeiro a saber. Essa é a voz do coração. Mas a voz de Deus diz assim: você tem que perdoar. Se você quer perdão, se você quer o meu perdão, diz o Senhor, você tem que perdoar. Se você não perdoar, tampouco você será perdoada por mim. Então, você fica entre uma coisa e outra. Qual a voz que eu vou ouvir? Se você ouve a voz do coração, é óbvio que você nem adianta você seguir na fé, porque a fé vai ficar atolada, embaraçada, impedida de trazer as promessas de Deus para a sua vida. E é isso que acontece com muitos cristãos. Quer dizer, cristãos de aparência, né? Fake cristão, falsos cristãos. Por quê? Porque estão nas igrejas, elas levantam as mãos para adorar a Deus, clamam o nome de Jesus, creem na palavra de Deus em parte, mas não recebem os benefícios de Deus, porque ela não foi perdoada, porque ela não abriu mão do seu perdão, ela não liberou o seu perdão para com aquela pessoa que a feriu. Então, a sua fé fica amarrada, travada, impedida de trazer os benefícios que Deus promete na sua palavra. Ora, minha amiga, se você tem razão, se você tem um juízo no lugar, você vai obedecer, ainda que o seu coração grite, dizendo: não, eu não perdoo, não importa. Você vai perdoar aquela pessoa porque você tem juízo e porque você crê no Deus do perdão. Então você vai perdoar. Mas como que eu posso perdoar? Ore por ela. Ore por ela. Quando você orar por ela, pedir a Deus, abençoe essa criatura, fale, mencione o nome dela, então, ainda que o seu coração diga não, mas Deus diz amém, assim seja. E então o Espírito Santo, em seguida, remove do seu coração aquele sentimento. Aliás, ele remove o seu coração de pedra e põe um coração divino dentro de você. Você passa a sentir o que Deus sente, pensar o que Deus pensa, viver o que Deus quer que você viva. Porque você tirou o embaraço
da sua vida e ficou com a sua fé limpa, límpida, para prosseguir, para ir avante, para correr com paciência, com perseverança, para a carreira que você crê, a carreira que está proposta para você. Então, não adianta a pessoa ser religiosa e estar amarrada, presa, embaraçada numa teia de pecados. Pecados que aparentemente não são. Pecados que ela comete que são piores do que os pecados mais comuns que nós temos visto. Então, minha amiga, meu amigo, as pessoas ficam presas, embaraçadas naquelas picuinhas e pensam que porque elas não roubam, não adulteram, não traem, não mentem, elas estão livres, elas estão santas diante de Deus, mas não estão. Elas não estão bem diante de Deus, por quê? Porque os embaraços, ou o embaraço que ela está envolvida, é um embaraço de situações que neutralizam a sua fé. Como, por exemplo, a mágoa. Outro exemplo, o sentimento de amor para com a pessoa errada, né? Outras coisas mais, um monte de coisas. Por exemplo, a pessoa vive de masturbação. Quer dizer, a pessoa se masturba porque o seu pensamento está contaminado, dominado pelo sexo ou pornografia. Isso é pecado. Isso cria na pessoa uma dependência e fala em dúvida nas suas orações diante de Deus. Porque na hora da oração, o espírito do pecado vai lembrar, ó, você fez isso, você se masturbou, e etc. E aí a fé daquela criatura fica neutralizada. Então você, amiga e amigo, que quer alcançar, chegar à carreira, quer alcançar o prêmio, o troféu da salvação eterna, você tem que vencer esses embaraços, você tem que se desembaraçar, ficar livre, límpida na sua fé, para que você possa prosseguir avante e tomar posse da vida eterna, que é o prêmio maior para aqueles que sacrificam a vida pela fé no Senhor Jesus, pela fé nas palavras do Senhor Jesus, nas palavras de Deus. Minha amiga, meu amigo, use esse versículo para raciocinar, pensar o que Deus pensa e avaliar como é que está a sua vida diante do espelho dessa palavra. Porque eu vejo essa palavra que nos fala para deixar o embaraço, todo embaraço, não é só alguns embaraços, não é só o perdão, não, é deixar todo o embaraço, qualquer coisa que faz neutralizar, manchar a sua fé, vai comprometer a sua fé e, consequentemente, a sua salvação eterna. Graças a Deus. Se você quer ganhar, tem que saber perder. Se quer ser vencedor, tem que aprender a sofrer. O caminho é estreito que te conduz para a vida, mas a porta larga não te traz prazer. Eu te dei a fé pra você lutar, como dei seus pés pra você andar. E quem não quer ouvir não tem direito de falar. Se você quer pedir, primeiro tem
tem que dar. Uma semente boa numa terra fértil nasce, e se bem regada vai frutificar. Meu nome é Antenor, eu sou de Pernambuco, conquistei minha independência aos 12 anos de idade e eu conquistei essa independência com 12 anos, não que eu necessitasse, mas porque isso estava dentro de mim. A minha família, a maioria são empreendedores. Então eu herdei isso do meu pai, do meu avô. Conquistei o meu primeiro transporte com 14 anos de idade. E assim, dinheiro para mim nunca foi problema. Foi quando eu conheci a minha esposa. Que na época, nós passamos a namorar. Eu namorei pouco tempo com ela, então eu tinha uma condição boa. Então já pude dar uma vida tranquila para ela. Só que com o passar do tempo, começaram a surgir alguns problemas, como problemas no próprio trabalho, do dia a dia, o estresse, a carga de trabalho, a carga horária altíssima que eu tinha. Tinha dias que eu trabalhava 12 horas e não satisfeito, eu ainda tinha meus negócios paralelos. Então isso gerou outros problemas no meu casamento. Eu não dava a devida atenção para minha esposa, para minha família. E aí os problemas começam a surgir. Brigávamos, nós ficávamos sem se falar dias em casa por conta dessa situação. E aí começou a gerar problemas de saúde, de várias naturezas, como gastrite, dores de cabeça constante, insônia, depressão, contraí muitas dívidas. Cheguei ao ponto de dever 740 mil reais. E aí entra o desespero. Ao ponto de eu pensar em tirar minha própria vida. Cheguei no momento que eu me sentia um morto-vivo. Ao ponto de eu sentar na minha cama e não ter forças para ficar de pé. Imagine um homem que nunca teve coragem de tocar em R$1 de ninguém. E eu chegar ao ponto de dever 740 mil reais, perder a dignidade, perder a credibilidade e ser humilhado, envergonhado, jurado de morte. Pessoas se armar e ir para a porta da minha casa para tirar a minha própria vida. Que paz eu tinha? Não existia. Então, se tivesse para vender em algum momento, em algum lugar, eu com certeza iria comprar. Eu cheguei a passar de 15 a 22 dias sem dormir. Sentava no sofá, assistia a televisão a noite inteira. Então eu sabia a programação, a grade de programação de cada canal daquele ali que eu assistia, menos o canal da Universal, porque eu jamais pararia para ouvir o canal da Universal, porque eu tinha preconceito. Odiava. Não o conhecia, mas odiava só de ouvir falar. E aí, passou uns dias, foi quando eu liguei o canal. Não foi coincidência. Tinha uma pessoa dando um testemunho que parecia eu ali. Ele estava falando tudo aquilo que eu estava vivenciando. Mesmo eu perturbado, mesmo eu não tendo paz, mas eu ainda tinha inteligência. E aí a minha inteligência falou o seguinte: se mudou a vida deste homem, pode mudar a minha também. Então eu tomei a decisão, mesmo contrariando o meu orgulho, a revolta que eu tinha
contra o bispo e contra a Igreja Universal, mas eu precisava de uma solução. E tomei a decisão de vir até a Igreja Universal. Então eu cheguei num horário que não tinha culto, eu cheguei num horário que não tinha ninguém na igreja, eu senti uma paz que era exatamente o que eu estava buscando. Aquela paz inexplicável, momentaneamente. E aí vinha uma voz que me dizia: você só pisou os pés na igreja. Imagine se você assistir um culto. Dessa reunião, o bispo falou: você que não dorme, você vai dormir a partir de hoje. E eu saí com essa esperança de dormir. Vocês não têm noção o que é uma noite de sono bem dormida depois de 15 a 22 dias sem você dormir. É algo inexplicável. É algo que eu desejei não me acordar. De tão prazeroso, de tão maravilhoso foi aquela noite para mim. E a minha decisão foi muito rápida. Porque toda dúvida que eu tinha, eu já falava direto com Deus. Porque eu entendi que tudo aquilo que estava acontecendo era o próprio Deus fazendo. Então eu falava com Deus. Qualquer dúvida que surgisse comigo, eu falava com Deus. E Deus prontamente me tirava a dúvida. E eu não procurava o pastor, não era por orgulho, não era receio, vergonha, nada disso. Eu procurava Deus porque Ele me respondia. Eu ouvi falar do Espírito Santo e era tudo o que eu queria. Eu tive um diálogo com Deus. Eu falei: Deus, se realmente é verdade que Jesus morreu e ressuscitou, o Senhor está me ouvindo. Então preste bem atenção no que eu vou falar aqui agora. Isso foi um grito da alma. Foi um grito que ecoa dentro de mim até hoje. Eu falei: Deus, eu não pedi, eu não tive a oportunidade de escolher nascer. Eu não tive a oportunidade de decidir se eu vinha ao mundo ou não. O Senhor permitiu que eu viesse. E aqui estou eu. Eu falei: se é verdade tudo que eu ouvi até aqui, que o Senhor é Deus, que o Senhor existe, que o Senhor escuta, então o Senhor vai ter que mudar a minha vida, o Senhor vai ter que mudar a minha história. Eu falei para Deus: Deus, o Senhor conhece o meu caráter, o Senhor conhece a minha personalidade, o Senhor sabe o quanto eu sou difícil para ser convencido por homens. Portanto, eu não quero ser convencido por papa, por padre, por bispo. Eu quero ser convencido pelo Senhor, que criou os céus e a terra, o Deus que me criou. É esse Deus que eu quero servir. E aí, não deu outra. Aí veio a confirmação, a testificação daquilo que eu tinha falado com Deus. E a partir desse momento, eu não tive mais dúvida. Que nesse momento eu já fui selado com o Espírito Santo. Nesse momento. E uma força sobrenatural se apossou de mim, inexplicável. Eu não tenho um vocabulário para descrever essa força. Se eu pudesse, eu entrava dentro das pessoas. Esse era o meu desejo. Eu queria entrar. Só falar não era o suficiente. Eu cheguei na Faria Lima e vi uns mendigos lá, eu parei o carro e fui falar com eles. Só para você ter ideia, o prazer,
a alegria, a certeza que está dentro de você ali, que todo mundo que você pega sofrendo, passando por um problema que você vê que tem solução, que tem saída, você quer falar. Esse era o meu desejo. Temos luta, porque as lutas vão continuar enquanto nós vivermos aqui, nós vamos ter luta, mas eu tenho algo preciosíssimo, que eu não troco por nada. Eu digo que o patrimônio que eu tinha é infinitamente menor do patrimônio que eu tenho hoje. Porque o patrimônio que eu tenho hoje, você não conquista trabalhando, você não conquista, né, ganhando dinheiro, né? O patrimônio que eu tenho hoje chama-se a presença de Deus, que é o maior patrimônio que um homem pode ter, uma mulher pode ter. É a presença de Deus, é a paz que o mundo não pode nos dar, nos oferecer. Só isso é o suficiente. Só isso basta. Porque o resto a gente conquista. Propostas tentadoras. A pessoa dos sonhos. Tudo o que você queria estava ali, bem diante dos seus olhos. Sem pensar duas vezes, você mergulhou de cabeça. Mas o que parecia ser a chance da sua vida se tornou o seu pior pesadelo que nunca acaba. Em um mundo que prioriza as aparências, muitos têm caído em laços. Armadilhas disfarçadas de oportunidades, que uma vez a pessoa presa, dificilmente consegue escapar. Você que reconhece que caiu no laço do engano, da mentira, e deseja ser livre deste sofrimento, neste domingo, 25 de abril, estaremos rompendo os laços do mal, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Às 7, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Meu nome é Ana Paula, eu sou empresária. Em roda de amigos e familiares, todo mundo sabia que existia a Igreja Universal, que era uma igreja muito forte, mas parece que existia um preconceito, né? Algo que eles falavam que lá na igreja existia pastores que tiravam o dinheiro do povo. E aí você começa a perceber, pessoas que até iam na igreja, que não é nada disso, né? Que existia lá dentro pastores ensinando a fé, ensinando coisas muito boas para as pessoas, só que isso não chegava na parte de fora da igreja para as pessoas, né? Na época, né, eu era moça, então eu ia na igreja católica, mas só para falar que eu era de alguma denominação, que na verdade eu ia numa missa ou outra, mas não praticava a minha fé, era só frequentar a igreja mesmo. Até que meu tio faleceu e aí a minha mãe entrou em depressão profunda. E aí a gente foi em várias denominações, fora a católica que já tinha ido, a gente foi em outras igrejas evangélicas, procuramos o espiritismo também para ver se eu conseguia retirar aquilo que fazia tanto mal para minha mãe. A minha família, ela sempre falava muito em espiritismo, né? Desde pequenininha eu ouço em mesas de café da tarde falar sobre espiritismo. Então quando minha mãe começou a ver esses vultos, a gente já imaginou que era algo espiritual. A gente acabou indo para o espiritismo. Só que chegando lá e vendo algumas coisas, a gente se assustou bastante. Então a gente falou, como é que eu vou para o espiritismo, sabendo que eu vou sair mais carregada de lá? E minha mãe não estava melhorando em nada. Então a gente foi em outras igrejas evangélicas também para tentar. Só que a minha mãe permanecia da mesma forma. E você vê sua mãe daquele jeito, entristecida, e a todo momento vendo pessoas que já morreram, isso é assustador. Um dia eu estava com a minha mãe, com a minha tia e meu primo, né? A gente estava conversando o que faria mais pela minha mãe, né? E aí a gente lembrou que algumas pessoas comentaram sobre a Igreja Universal. E aí a gente falou, nossa, e até a Igreja Universal? Puxa vida, a gente sabe que é super forte, mas, meu Deus, o que eu vou fazer lá?
falaram que lá eles retiram os demônios, eles retiram os espíritos. Mas o que eles vão pedir isso em troca, né? Aí como eles falavam, né, que a Igreja Universal era mais forte, porém, tinha os preconceitos também, então a gente falou, olha, a Universal vai ficar por último. Se não resolver mesmo, a gente vai nela. E nós fomos em outras denominações evangélicas também. Aí foram algumas pessoas orar até na minha casa, orações fortes, mas a minha mãe continuava, falou, nossa, agora não tem jeito. Nós vamos ter que ir naquela igreja que todo mundo fala mal, mas é a que vai mudar a vida da minha mãe, né? Só que eu sempre me questionava, porque você via as pessoas falando mal da Igreja Universal, passava um tempo, você ficava sabendo que ela estava frequentando a igreja e estava sendo abençoado. Então a gente se questionava, né? O que acontece dentro dessa igreja? O que eles estão pregando lá dentro que consegue mudar o pensamento dessa pessoa e mudar a vida dela, né? Até que foi o dia que eu falei para minha mãe, minhas tias também, falou, vamos para a Igreja Universal. Aí nós sentamos, eu lembro até que a gente sentou no fundo da igreja. Porque a gente falou, nossa, sentar no primeiro banco, a gente quer o conhecimento da igreja, mas e se de repente o pastor aborda e vem tirar o nosso dinheiro, né? Só que começou a pregação do pastor e ele começou a nos ensinar a fé de uma forma tão diferente que eu falei, mãe, nós estamos no lugar certo. Depois de tanto tempo, essa busca, né? Por algo espiritual que realmente fizesse valer a pena, né? Olha o que a gente está recebendo de ensinamento, né? Aqui eles realmente praticam a fé, coisa que a gente não aprendeu anteriormente. E aí a minha mãe sorriu, eu lembro bem, e naquele dia já começou a mudança. A minha mãe chegava em casa, ela começou a sorrir de novo. É claro que tinha saudade do meu tio, né, que ela perdeu. Mas assim, ela estava leve, sabe? Não estava mais pesada como ela estava. Você conseguia conversar com a minha mãe. E aí, a partir daí, nossa vida começou a mudar. E as pessoas vinham falar mal da Universal, a gente falava, mas peraí, você conhece? Você já foi até a igreja? Como é que alguém pode falar mal de algo que não conhece? Aí hoje, né, até brincando, minha mãe falou, mãe, minha vida realmente é verdadeiramente assim transformada. Aquela pessoa que ia pro banheiro para chorar, no meio de uma alegria, de repente dava uma crise de choro. Hoje é só alegria mesmo. Eu me sinto preparada para a vida espiritualmente, né? Os pastores me ensinaram como agir a minha fé e isso não tem preço. E foi engraçado até que eu estava na igreja esses dias, né? E um dos meus familiares que falava muito mal da igreja, eu vi ele na igreja, eu falei, meu Deus, né? Que coisa maravilhosa. E ele mesmo veio até mim, me deu um abraço, um beijo, é um primo irmão até. E aí ele falou, Ana, eu bati em várias portas também, aqui tô eu. Na igreja que eu tanto falei mal, foi aonde eu me encontrei. E daqui eu não saio nunca mais e começou a chorar, só que era um choro de alegria. Não tem crise, as pessoas vêm e falam, não, monta sua loja porque o Brasil está vivendo uma crise e isso não vai passar tão já. Eu falo, não, mas o Deus que eu sirvo não tem crise, né? Então, assim, as pessoas que convivem até com a gente até falam, mas o que está acontecendo, né? O que você faz nessa igreja? E Deus é em tudo na minha vida, tudo eu converso com Ele antes. O Ministério do Espírito Santo é o mais novo livro do Bispo Edir Macedo. Esta obra irá ajudá-lo a entender quem é o Espírito Santo, o que ele pode fazer e por que precisamos dele. Uma excelente opção para os que estão em busca de uma comunhão mais íntima com Deus, pois este livro lhe servirá como manual para, enfim, conhecê-lo em sua plenitude. O Ministério do Espírito Santo. Adquira em uma Igreja Universal do Reino de Deus ou pelo arcacenter.com.br com frete grátis para todo o Brasil. Meu nome é Rosa Alves, tenho 50 anos, nasci na cidade de Novo Oriente, Ceará, sou casada, sou enfermeira. Na minha infância inteira eu tive muitos problemas, muitas dificuldades. Nós éramos católicos, apostólicos romanos, né? Todas as áreas da vida nós tínhamos problemas. Não tínhamos sapato para pôr no pé, não tínhamos sandália, não tínhamos, né? E muitas das vezes, né, faltava até a própria água para a gente não tínhamos nem água. Nós éramos conhecidos como os flagelados da seca, né? Eram os flagelados. Então a gente dependia de 2 quilos de feijão e 1 quilo de fubá, né? Que o governo mandava para a gente lá nesse lugar. Ali não tinha futuro. Só de vez em quando a gente tinha uma fé que um dia ia melhorar, né?
Um dia ia melhorar, mas assim, de presente mesmo, ali no presente, a gente não conseguia ver nenhuma expectativa. Aí houve a oportunidade da minha família vir para São Paulo, né? Minha mãe vendeu tudo que a gente tinha lá, que era uma casinha, e viemos para São Paulo. Meu pai alugou uma casa na beira de um córrego. Comecei a trabalhar em casa de família, né? Trabalhei muito tempo em casa de família, cuidei de crianças. Quando eu ia fazer 16 anos, aí eu me casei e fomos viver de aluguel, né? E depois que já estavam vivendo de aluguel, muito apertado, né? E nascendo as crianças. E chegou uma época, quando eu estava fazendo a 5ª série, que meu marido ficou desempregado e eu. Aí eu tinha que ir para o SEASA para pegar, né, uma doação que eles davam lá para a gente, né? Na mesma escola, fui reprovada, porque eu tinha que faltar para poder ir pegar o alimento. Até que um dia eu estava ouvindo o rádio e cheguei até a uma rádio que era 99.3 e ali estava pregando o bispo Edir Macedo e a palavra que ele trouxe foi muito boa, muito maravilhosa, sabe assim, uma palavra forte, uma palavra de vida, uma palavra que me levantou. Eu prestei muita atenção naquela palavra, né? Não foi muito longa a palavra, mas foi muito forte, foi cheia de poder, que ali veio de encontro ao meu coração, à minha mente. Ele fez o convite para procurar a Igreja Universal, mais perto da casa. Quando eu entrei na Igreja Universal, a palavra era igual do bispo, era igual. A palavra veio com vida, me deu ânimo. Quando eu cheguei lá, em frente ao altar, eu olhei, né? Olhei para cima e vi Jesus Cristo é o Senhor. Aí eu pensei. Eu falei, Senhor, eu não tenho nada. Eu não tinha sapato, eu não tinha roupa, eu não tinha sandália, eu não tinha comida, eu não tinha água, eu não tinha nada dessas coisas. Mas assim, o meu passado agora, essa tristeza, essa angústia, essa raiva que eu tenho dessa vida, eu coloco aqui em cima do teu altar. Fui embora diferente. Quando eu cheguei em casa, no caminho eu já era diferente, eu já comecei a ver as coisas diferentes, de outra forma. Nasceu uma esperança muito grande em mim, aí me batizei nas águas, né? E eu ouvi falar do Espírito Santo, né? Eu vi no domingo, né, de manhã, na quarta-feira, né? Ele falava do Espírito Santo. Quando foi um dia, no domingo de manhã, eu me levantei de casa, arrumei a mesa de café da manhã e fui para a igreja com meus filhos. Quando eu cheguei na igreja, né, as portas já estavam abertas. Quando eu cheguei lá, que o pastor começou a fazer a busca, né? Aí ele foi e deu um minuto de silêncio. E ali eu comecei a sentir, não era sentir, era um fogo, uma coisa diferente, que veio até a mim assim, né? E veio com aquela autoridade, sabe assim, uma palavra, sabe assim, uma coisa forte, né? Que me tomou assim, e eu respirei fundo e ali foi a presença de Deus na minha vida. Falei, nossa, eu fui batizada com o Espírito Santo, né? Fiquei muito feliz, fiquei muito alegre, né? Depois que eu recebi o Espírito Santo, minha vida mudou. Graças a Deus, eu sou uma nova mulher, né? Eu comecei a me arrumar, evangelizar, fazer o possível para ajudar as pessoas, né? Os mais necessitados, né? Agora eu passei a deixei de ser criatura, né? Não, agora eu era filha de Deus. Então, se eu sou filha de Deus, eu tenho que dar o melhor. Eu estou aqui para servir. Comecei a fazer tudo diferente. Eu não fazia comida, eu comecei a fazer comida, eu comecei a cozinhar. Aí foi que eu comecei a estudar, abriu minha mente, né? Eu achava que eu não tinha necessidade, mas aí com aquela força que eu recebi, eu não consegui ser a mesma pessoa. Não tinha mais moleza, não tinha mais preguiça. Eu conseguia fazer as coisas de uma forma muito bem feita. E assim por diante. Procurei sempre dar o melhor. Aí eu tinha um sonho que era de fazer enfermagem, né? Porque como eu já cuidava de pessoas, então eu sempre tive muita vontade de fazer enfermagem, né? Mas era impossível, porque eu já estava passando da idade. Mas para mim, agora não, agora tá fácil.
Então eu entrei na faculdade, subi a rampa determinada. Falei, daqui eu só saio com meu diploma. O dia da formatura foi um dia muito alegre para mim, né? Porque ali só tinha rapaz de 19, 20 anos e só tinha eu lá de 40 e mais de 40 anos. E aí, quando chamou meu nome, quando falou Rosa Alves de Souza Berto, a nova bacharel em enfermeira, né? Aí pronto, aí eu falei, pronto, agora sim, eu me considero um exemplo para minha família, né? Para meus filhos, para minhas noras. Amo meu marido, ele me ama, né? Estamos juntos. Minha maior riqueza é o Espírito Santo, porque ele transformou a minha vida, ele me fez reconhecer, né, que eu era uma errônea, uma pessoa errada. Ele me deu um querer importante, né, que era para mim poder andar para frente e parar de andar para trás, né? Então, sou grata demais ao Espírito Santo. Em primeiro lugar, eu vejo a Universal uma família para mim, né? Sinto protegida, é como se fosse um barco, né? Que está todo mundo no barco, todo mundo rema ao mesmo tempo, na mesma sintonia, né? E com a certeza de que alcança a vitória. Não é futuro, não, é agora, é já. A importância do Espírito Santo para mim é que ele é tudo na minha vida e eu não largo ele por nada. Eu posso até perder tudo, perder o diploma, perder a minha pós-graduação, perder família, posso perder, mas o Espírito Santo de Deus eu não vou perder, eu não quero perder. Eu queria, neste momento, orar por você, especialmente você que está sofrendo, desesperado, você que se encontra no fundo do fundo do fundo do poço. Deus se encontra aí com você que está sofrendo, gemendo. Você que está aí se sentindo a pior das criaturas, você está aí bebendo, você está aí usando drogas, você perdeu o seu casamento, você está pensando, não tem mais sentido na minha vida. Se meu marido me deixou por outra mulher, não faz mais sentido eu viver. Está sendo assim a sua vida? Você quer parar essa dor sem precisar tirar a sua vida? Nós vamos mostrar para você. Não é preciso tirar a sua vida para tirar esta dor que você está sofrendo. E é assim que vidas estão sendo salvas diariamente em todo o mundo. E um dia eu estava em casa, eu estava muito triste, eu tinha brigado com os meus pais e eu vi um testemunho na TV. E o testemunho dela mexeu comigo. Se é verdade o que essa mulher está falando, eu quero ver isso na minha vida, porque senão eu quero que o Senhor me mate aqui agora. Se é verdade que o Senhor mudou a vida dela, muda a minha vida. Agora imagine se essa programação não existisse. Só existe um motivo para esses veículos de comunicação permanecerem 24 horas por dia, levando vida, paz e socorro aos aflitos e desesperados. A sua contribuição. É por essas antenas que alcançamos os lares dessas pessoas que necessitam da sua ajuda. Desde a época de Jesus, ele já sabia que sobre o telhado o alcance de pessoas era bem maior. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Seja livre aí onde você está. Seja livre desse pranto. Seja curado da sua enfermidade, desse espírito de opressão, de desespero. Seja um proclamador do telhado e ajude você também a chegarmos àqueles que não sabem mais o que fazer. Você pode doar através do site universal.org/doar, pelo aplicativo do seu banco, pelo Pix, usando a chave doar@universal.org, pelo aplicativo da Universal que você pode baixar no seu smartphone ou tablet, por SMS, enviando a palavra doar e o valor numérico em reais para o número 28453.
Todas essas informações estão no site universal.org/.